Irmãos, prosseguindo, lembra que nós estudamos aí, né, várias ministrações, 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora avançamos para Tito. Tito também é uma carta pastoral, é um livro curtinho, 3 capítulos. Alguns momentos é uma repetição de algumas orientações que o apóstolo Paulo deu também para Timóteo, que era um jovem pastor, mas ele também tem revelações tremendas. Livro de Tito. E eu vou colocar para você aqui de coração, eu já falei isso, quando eu era criança, não vou dizer quando eu era pequenininho, né, que eu não sou muito, né, cheguei a crescer tanto assim. Quando eu era criança, eu gostava desses livrinhos pequenos, irmão, porque eu tinha dificuldade de leitura. O maior meu medo era, assim, grupo me mandar ler. Eu tinha um medo de gaguejar quando eu era criancinha, né, irmão? Então, eu aprendi a ler na Bíblia, irmão. Eu aprendi, sério. Falaram assim, você tem que ler para você desenvolver a leitura. Eu falei, olha, vou ler a Bíblia. Aí lia. Aí vi que o Antigo Testamento era meio confuso. Falei, parti para o Novo. Aí vi aquele livro longo. Aí olha, tem uns livrinhos pequenininhos, é esse que eu vou ler. Aí ficava todo feliz. Lia 3 capítulos, glória a Deus. Lia outro. 1 João, 2 João, maravilha. 1 Pedro, 2 Pedro, a gente ia lendo assim, uma bênção. E esse livro de Tito, ele tem ensinamentos tremendos. O que eu quero estimular você em nome de Jesus é que você extraia a mensagem do que você está lendo para você. Não leia meramente como um jornal, fale, Senhor, mostre para mim a tua palavra, a mensagem. Irmãos, se você falar assim, o que você vai pregar domingo que vem? Eu não sei, mas vai ser de Tito. Quantas mensagens? Eu não sei, pode ser 10, 20, 2, 3. Você entendeu o que eu estou falando? Então, a palavra do Senhor, ela se revela a nós. Amém? Então, faça isso em nome de Jesus. E nós iremos tirar aqui, né, a mensagem do Senhor em cima desse livro de Tito. O tema, irmãos, é a regeneração do homem por Cristo Jesus. A regeneração do homem por Cristo Jesus. Primeiramente, eu quero ler Tito 2, versículo 14. Olha só. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, a obra de Jesus foi para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda maldade, de toda bruxaria, de toda a hoste do mal, do império do reino das trevas. Ele veio nos remir, nos tirar. Então, remir quer dizer também redimir. Remir também é adquirir de novo, resgatar. É num sentido de resgate. Alguém está lá preso. Talvez até mesmo um escravo está lá submisso. Chega alguém, fala, qual é o preço desse escravo aí? 10 mil reais. 50 mil, porque ele é forte, muito tempo de trabalho. Faz um desconto que seja, qual o valor? Toma. Feito um papel, um documento, agora é seu. É meu, agora você está livre. Está livre, está livre. Vai.
Aí aquela outra pessoa que vendeu, não, mas agora não. Não mexe não, porque é meu, paguei o preço, está livre. Está livre, nem encosta. Você entendeu? Percebeu? É isso. Adquiriu de novo. Só que aquela pessoa que pegou não tinha direito original. Porque lá na origem, o Senhor nos fez para Ele. Todas as almas, todos são unicamente do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele nos remiu, Ele nos redimiu, nos adquiriu de novo pelo seu precioso sangue. Amém? Olha, vamos ler ali Tito 3, a partir do versículo 4. E eu vou ler o versículo e vamos falar um pouco sobre ele. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Somente nisso, olha, quando apareceu o quê? A benignidade e o amor de Deus. Então, irmãos, tudo começou. O resgate do homem veio pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que foi de encontro ao homem. Esse amor mandou Jesus, que é a expressão máxima do amor de Deus. E Jesus pagou o preço por nós, que foi esse resgate. E agora todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, em que há uma identificação, há um novo nascimento, há um arrependimento, há uma mudança de atitude, há a regeneração. Essa pessoa é uma nova vida, uma nova criatura, amém? O amor é o início de tudo, o amor de Deus. Versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, irmãos, não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Olha, é triste muitas das vezes a pessoa fazer alguma coisa para a salvação. Eu estou fazendo a caridade aqui, né? Porque aí eu vou para o céu, para um lugar bom. Eu faço o bem, então vou para um lugar bom. Coitada, é uma pessoinha boa, mas não sabe que sem o sangue de Jesus não será salvo. E quantas pessoas de bom coração, irmãos, a gente vê, sabe, que fazem o amor, fazem a caridade, irmão, são capazes até de tirar a roupa do corpo para ajudar uma outra pessoa. Olha, desculpe te dizer, mas muitas das vezes faz mais do que nós. Faz mais do que nós, em termos de caridade. Eu já conheci. Muitas das vezes nós somos até duros em algumas situações, e pessoas que são quebrantadas, porque para elas é pela obra que eu vou. Eu vou atingir, porque eu sou bom. Eu sou bonzinho. E não é isso que a palavra de Deus diz. Por isso que nós temos que ir lá e falar, olha, eu te amo, você é a pessoa, vai lá, Espírito Santo, vamos salvar essa pessoa. Eu não quero que essa pessoa tenha uma triste notícia no final. Nunca vos conheci. Você nem leu a minha palavra. E aqui é bem claro, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mesmo obras tremendas, pessoas com coração maravilhosos, pessoas íntegras que não traem a sua esposa,
trabalhadoras, honestos, que não roubam, que não têm vício, que dão, de repente, mais do que o dízimo para os necessitados e aflitos. Pessoas que investem em obras sociais tremendas. Mas está com o fundamento errado. E segundo a palavra, não estão alinhados com os céus. E nós precisamos falar com essas pessoas. Em nome de Jesus. Então, irmãos, mas segundo a misericórdia, vamos colocar segundo a graça do nosso Senhor Deus, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem lembra muito batismo. Lavagem lembra muito limpeza mesmo. Regeneração, essa é a palavra. Irmãos, essa palavra regeneração, exatamente assim, só tem em 2 momentos na Bíblia. Em toda a Bíblia. Amém? Ela está lá em Mateus, não precisa abrir, Mateus 19, 28, e aqui em Tito 3, 5. Somente isso. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, há pontos em que dá a entender isso, como novo nascimento, nova criatura, tal. Você entende? Mas regeneração só está nessas 2. Em Mateus 19, 28, fala de um sentido mais lato, mais completo, mais como se fosse um todo. A regeneração de todo mundo, no milênio. Amém? Aqui fala da pessoa. E olha que primeiro tem a regeneração individual, nossa, do íntimo, depois ampla. Você entende? Como é importante nós sermos regenerados verdadeiramente pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, pelo agir de Deus na nossa vida, pela misericórdia, pela graça e a renovação do Espírito. O Espírito nos renova a cada momento. Amém? Irmãos, regeneração, reestabelecimento do que estava destruído. Destruído. Nós vemos vidas hoje destruídas. Canso de ver. Só acorda segunda-feira, trabalhar, volta, vai lá, faz um negocinho, outra academia, E aí, irmão, entra ano, sai ano. Ei, você vai morrer um dia. E o que você está fazendo? Nem pensa em Deus. Netflix, eu não sei mais o quê. Aonde você vai? Aonde você está? Quem é você? Da onde você veio? É isso. Então, veio restabelecer aquilo que estava destruído, tornar a gerar, dar nova vida. Irmãos, lembra que Deus criou o homem, gerou em amor, puro, santo, sem pecado. Maravilhoso. E tem como gerar de novo? Tem como aquela pessoa se transformar pura? Mesmo quem pecou pecados horríveis. Será? Mas o Senhor, Ele gera novamente a um novo nascimento, a uma nova criatura, uma nova vida.
Então, a regeneração, irmãos, olha só essa definição tremenda que eu achei. É um ato drástico, operado sobre a natureza humana caída por parte do Espírito Santo, que produz uma alteração na atitude inteira do indivíduo. Inteira. Agora, tal indivíduo pode ser descrito como um novo homem, que busca, encontra e segue a Deus na pessoa do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? A pessoa estava indo para uma direção, vira, agora é outra. Uma conversão genuína, a uma regeneração, a uma mudança de atitudes. Por isso que eu digo, não tem como o inimigo ficar apontando os pecados da pessoa, do passado. Aqui, irmão, tirando as criancinhas aí, acho que são aqueles, não sobra ninguém, irmão. Todo mundo está cheio de pecado. Todo mundo é pecador, irmão. É lógico que em Cristo nós somos lavados. Lavados e renovados, limpos. Não aceitamos. Brigamos contra a nossa natureza para fazermos sempre aquilo que o Espírito Santo deseja. É isso, irmãos. O homem caído, ele satisfaz a carne. O homem regenerado, ele satisfaz o Espírito Santo de Deus e crucifica a carne. Ele mata a carne. E tem carne, tem vontade. Tem vontade. Mas só que ele subjuga a carne, esmurra o seu corpo e crucifica na cruz para a glória de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que morreu por mim. E agora também eu morro para a carne e vivo para o Senhor. E amém. É isso. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, também é interessante notarmos que nesse processo de regeneração, depois nós vamos falar sobre isso, há uma ação da Trindade. Você entende? Eu não vou demorar muito a mensagem, mas eu não quero que você disperse. E também aqui não é um lugar de dormir. Você não pode ficar cochilando aqui. Amém? Jovenzinha, fica ligado aqui em nome de Jesus. Tá? O último lugar que tem que dormir é aqui, que aqui você vai viver para a salvação. Mas o que acontece? Aqui, irmãos, na regeneração, a Trindade, ela trabalha. Como? Trabalha na obra da salvação, com base na obra redentora de Jesus. Então, a obra feita por Jesus é a salvação, né? Seu filho. Com base na obra redentora do seu filho, no caso, o Pai, né? Jesus, o Pai nos perdoa. Então, a operação, o Pai. Está aqui o Pai. Com base na obra de Jesus, a pessoa intercede, pede perdão ao Senhor, o Pai perdoa. E envia o Espírito Santo para lavar nossos pecados e nos renovar continuamente. Então, Jesus morreu por nós e nos salvou. O sangue derramado. Está tudo pronto, irmão. O preço já foi pago. O Pai fala, é isto. É desse jeito. A pessoa vem, aceita,
é liberado o Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para quebrantar. E ao ele aceitar Jesus, o Pai fala: Espírito Santo, entra e sela essa pessoa, que ela é minha. Ela é minha. Lembra lá do pagamento da dívida? Antes tinha a marca do inimigo, do outro lá que prendia. Aí saiu, o Senhor apaga. Tem esse negócio de tatuar essas coisas aí, né? Isso. Aí Deus faz um processo do laser espiritual. Acabou essa marca do coisa ruim, você não vai ter. Você vai ter a marca do Espírito. Pá. Mas não estou sentindo muita coisa, mas você está sentindo paz. Agora você é meu. Vai e não peque mais. E agora o que eu tenho que fazer? Leia a minha palavra, estuda e anda nesse caminho. E olha, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de todas as coisas e estará contigo, porque Ele é o Consolador. Nesse processo da regeneração, a operação do Pai, a operação do Filho, a operação do Espírito Santo. E também você vai ver que é a operação do homem. Irmãos, da mesma forma em que a Trindade se manifestou ali no batismo de Jesus e se manifesta no batismo. Jesus se batizando. O Pai falou dos céus: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E veio o Espírito Santo e desceu sobre ele em forma, não era uma pomba, em forma de uma pomba, como uma pomba. Amém? Porque a importância de Deus na salvação de alguém é importante. É muito importante isso, irmãos. Você entende isso? Glória a Deus. A importância que eu digo também para o batismo. Você tem que se mobilizar para resolver as questões e vir se batizar em nome de Jesus. Não é pouca coisa, irmãos. Também vai tomar um banho, irmão. Você não vai tomar um banho. Você vai demonstrar para os céus, para as trevas, para os homens, para todos, que você é do Senhor. Só isso, tá bom? É um novo homem. Amém? Tanto é que quem crê e for batizado será salvo. Ah, mas não deu para se batizar, já foi direto para a glória? Foi, glória a Deus, foi. Né? Não quero que ninguém vá antes da hora, mas o batismo não salva, mas é uma ordenança de Deus. Amém? Glória ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Então, nós prosseguindo aqui. Amém. Tudo bem. Irmãos, como eu falei, a regeneração do homem por Jesus, um restabelecimento do que estava destruído, refazer os efeitos do pecado na natureza do homem, culpabilidade, destruição, tristeza, tudo, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, tudo de ruim. Depressão, isso, toda essa situação. Sofrimento, escravidão moral. Irmão, sem o novo nascimento, o pecador não pode ver e muito menos entrar no reino dos céus. Por isso que eu falei, não se iluda aquela pessoinha boa que você conhece e tal, sem conhecer o Senhor verdadeiramente, sem um novo nascimento. Tanto é que João 3,3 diz assim, que eu acho que importa-vos nascer de novo. Vamos lá, João 3,3. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Há a necessidade do novo nascimento. E para se nascer de novo, precisa aceitar a Jesus como seu único e unigênito Salvador. E não é ficar resmungando, não. Tem que falar, eu aceito. Eu me arrependo. E
confessa seus pecados. Eu creio. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você tem que declarar. Você tem que confessar. E é isto. Irmãos, a regeneração tem 3 agentes. 3 agentes. Amém? A regeneração do homem. Olha só. O primeiro agente, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos apresenta a Deus. A palavra de Deus é algo precioso que nós temos. Revela a Deus, mostra a direção que o homem precisa seguir, mostra o futuro, mostra tudo. Mostra os nossos direitos. Aquele que tem e detém o conhecimento da palavra e a coloca em prática é alguém que tem autoridade nos céus, nas trevas. Não é aquela pessoa que fica ali, irmão, leia a palavra. Veja quem você serve, de quem você é filho. Ande com a cabeça erguida. Coloque as trevas no lugar dela. Para de ficar resmungando pelos cantos. Seja um homem ou uma mulher de Deus que se levantem à autoridade. É isso. Enquanto você fica em mensaginha de WhatsApp, sei lá, Instagramzinho e musiquinha, isso não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. Você tem que meditar na palavra, guardar no coração e falar com a sua boca. Não o que você acha, mas o que Deus acha. O que Deus fala a respeito de cada situação, cada coisa. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Amém? Então, Deus é a palavra. Deus honra a sua palavra. Amém. A palavra nos revela o mistério de Deus. Mostra o amor de Deus para com o homem. A palavra revela Cristo. Cristo é a palavra. Eu confesso também que quando eu era bem novinho, né? Eu falava, Cristo é a palavra, esse negócio é meio estranho, né? Cristo é a palavra. Como é que pode esse negócio? Cristo é o verbo. Eu ficava, e eu vou explicar. Olha, João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, lá no início, esse verbo, o próprio livro de João diz que é Jesus. Jesus, irmãos, é a ação de Deus aqui na terra. Jesus é Deus em movimento. Deus não é amor? Jesus é amor. Deus falou, eu vou mandar o meu amor aqui na terra para vocês. A terra tem pecado, coisa ruim e tal. O meu amor. Acabou, irmãos. A palavra é isso. É Deus. Jesus é a palavra. Olha só, João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Irmãos, uma das coisas que mataram Jesus foi isso. Ele quer ser Deus, mata ele. Ele é Deus, blasfêmia. Aí eles rasgavam o vestido.
Precisa de mais alguma coisa? Não, então crucifica-o. Crucifica-o. Mal sabe eles que ele realmente era Deus. Até o guarda, não sei, né? Estava lá, ele falou, olha, não sei não, mas já crucifiquei muita gente. Mas igual isso aí não tem não, rapaz. Olha, escuridão que tá, terra tremendo. Eu acho que ele era filho de Deus mesmo. Deus em Jesus. Jesus na palavra. Irmãos, quem quer ter um encontro com Jesus? Não estou falando para você ir para o céu agora não, tá bom? Encontro assim, sentar com Jesus, Jesus te orientar, falar com você, te abraçar. Quem quer assim, uma coisa assim, sem morrer, entendeu? Vamos falar a verdade. Levanta o braço. Oh, glória a Deus. É só você ler a palavra, irmão. Leia a palavra. Jesus vai falar contigo. Jesus é a palavra. Aí você fala assim, Jesus, eu vou obedecer a tua palavra, o que o Senhor quer. Aí Jesus fala assim, olha, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sim, Jesus, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Ama um ao outro. Sim, Senhor, Jesus, eu vou perdoar. Eu quero, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala, eu também te amo. É isso. Tenho tantas coisas para acertar, mas eu estou contigo. Quem vai falar mais com Jesus, levanta o braço. Amém. João 17, irmãos. Olha só o que fala. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é verdade. Então, com a mentira do inimigo, com a mentira desta era atual, que você por si só consegue ver a Deus, que você está com a sua vida resolvida, sem Jesus, sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Nada, irmãos. Muitas vezes a gente fica só atrás do dinheiro, não é isso? E dinheirinho para cá, dinheirinho para lá, vou fazer uma coisinha ali. Uma só coisa lhes falta. Busca Deus verdadeiramente. Coloque Deus no seu devido lugar. Coloque. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro agente é a palavra de Deus. Ela renova, ela transforma o homem. Sabe, eu vou dizer para você, eu duvido, se você falar com Jesus todo dia, com qualidade, você nunca mais será o mesmo homem. Nunca. E o segundo agente é o Espírito Santo. Lembra aí, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos renova. Irmãos, não tem essa. Eu já estou regenerado, hein? Glória a Deus! Fala até em línguas. Aleluia! Preguei e tal. E agora? E agora vigia. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Irmãos, nesse frio aí, irmãos, não vou pedir para levantar o braço.
Mas todo mundo, né, irmãos? Uma vez ou outra, a pessoa fica até sem tomar banho. Não vai falar que não. Todo mundo, irmão. Aí, quando você fica um dia sem... Irmão, dá sebo no seu corpo, irmão. Às vezes você está tão cansado, você vai dormir. Um dia, eu vou falar com vocês. Eu já fiquei, eu acho que uns 7 dias sem tomar banho. Não é em casa, não. No trabalho. Trabalhando, andando, pegando chuva. E ainda tinha que pintar minha cara, sabe? Minha cara ainda estava pintada ainda, irmão. Sei que você entende, minhas mãos. Uma semana. Só trocava a cueca, mas o quê? E a camiseta. Só fazia isso. Trocava a cueca, a camiseta e a cueca. Só isso. E olhe lá. E a meia. Meia, cueca e camiseta. Dava uma passada assim no sovaco. Irmão, não dava nem para me suportar. Mas ia. Quando chegava em casa, né, acabava o serviço, irmãos, eu sou sincero, só depois do terceiro banho que eu começava a me sentir limpo. Terceiro banho. É trindade, né? Então, tomava um banho, estava cheio de suja as unhas, coisa. Aí, dava um tempo ali, me enxugava normal e tomava outro banho. Aí, voltava, tomava um outro banho. Aí que eu ia começar, mas tinha caatinga ainda. É verdade, irmão. Nós precisamos de nos limpar. E não tem essa. Ah, mas eu sou muito especial. É todo dia. É toda hora. Guardar nossos olhos, nosso coração, nossa boca, nossos pés. Um ou outro ajudou, esforça-te. Nós precisamos da igreja do Senhor. Eu preciso de você, que aqui está. Juntos, para não pecarmos contra o nosso Deus. Juntos. Por isso a investida tremenda para a pessoa. Vai, fica tranquilo, fica assistindo online. Que ela tá... Não, irmão, você tem que participar do corpo. Corta um pedacinho do dedo. Olha, um dia já está fedendo. Porque está fora do corpo. Aqui a cura. É no corpo em que o Senhor derrama a bênção. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele faz tudo isso. Ele trabalha. Vamos ler também João 14, 26, né, que fala do Espírito Santo. João 14, 26. Olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele faz a gente lembrar das Escrituras, tipo assim, meu filho não vai por esse canto, não. Irmão, guarde o que eu estou te falando. Quanto mais íntimo você for de Deus, mais o Espírito Santo vai te falar as coisas. Ó, Paizinho. Eu não falei o negócio lá da Daisy, né? Ali e tal. Estava mexendo. Não estava nem querendo comprar nada, irmão. Eu estava orando mesmo. Senhor, mostra alguém aí e tal. Pronto, irmão. É isso. Como foi? Não sei, irmão. É só orar, pedir e ir. Olha, ele é especial, irmão. É só orar, pedir e ir. Amém? Só isso. Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele
é o ajudador, Ele é o companheiro, Ele está conosco. Ele é real, Ele é uma pessoa. Ele é Deus em nós. E aí, irmãos, você vai ter experiências sobrenaturais quando você se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus. E não tem essa, irmão, de só pastor, apóstolo, o Espírito Santo não está nem aí para título, irmão. Chegou com muito título para ele já mete logo um bicão. Sai, não quero saber de título. Eu quero saber do seu coração. E aí você que está com muito título, você está fora, porque seu coração é impuro. Eu quero essa irmãzinha, ela aí. Irmão, falar contigo. Você já viu alguém de oração, fiel, de oração, cair, irmão? Envergonhar o Senhor? Nunca. Mas eu já vi muitos pregadores, né? Caindo, irmão. Por quê? Porque tem que se humilhar perante o Senhor. Porque tem que ter uma vida no altar. Se quebrantar. Orar verdadeiramente. Se lavar. Porque pensa que está limpo e não está, irmão. Tem que lavar. Porque está sujo, irmão. É a mesma coisa você tomar um banho, lavar a mão, a carinha. Não é isso? Não é assim que você faz quando não quer tomar banho? Está muito frio. Está aquele frio de arrebentar. Você vai tomar banho? Você não vai tomar banho. Aí você vai lavar a mão e a cara. Não vou dormir com esse negócio brilhando. Aí limpam. Passa um sabonete, alguma coisa, enxuga. Oh, glória a Deus. E vou embora, vou dormir. Você está sujo, sabe disso. Tem que lavar completamente. E é tão bom depois que a pessoa toma o banho, olha, como é bom, eu estava fugindo disso. Fugindo disso, irmão. Mas tem que se submeter a esse tratamento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E o terceiro agente, irmãos, é o homem. Olha, vem a palavra, está aqui. Jesus já morreu por nós. O Espírito Santo toca e tal. Se a pessoa fala assim, eu não quero. Eu quero outro caminho. Eu quero curtir. Eu sou tão nova, sou tão novo. Tem que aproveitar mais. Vou ficar aí, sentado ouvindo uma pessoa até com menos instrução do que eu, ministro. Que é isso? Não, eu vou ficar. Não vou ter a minha vida. Irmão, se o homem não quiser, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Tá certo? Por isso que é importante orar, tendo orações incessantes de um familiar, de um pai, de um irmão, de uma mãe. A coisa começa a complicar, que o Senhor começa a agir, começa a criar situações nessa pessoa, para que ela acorde. Amém? Sonhos. Irmãos, uma vez, numa outra igreja, chegou um rapaz, ele chegou e falou que sonhou. Ele sonhou para ir na igreja X, um rapazinho de Deus, irmão, puro, puro. Ele falou, não, eu sonhei para vir aqui. Irmão, não convidaram nem nada. O cara foi. Alguém orando por ele tremendamente. Você entende, irmão?
Mas a pessoa tem que querer. Não se assusta, não. Mas muitas pessoas, irmão, só falta pegar no laço. Mandei para algumas a mensagem e ainda mandei alguns orando. Fiz uma oração poderosa para algumas pessoas, quebrando todo. Muitos não vieram, mas virão em nome de Jesus. A semente foi lançada. A pessoa tem que querer, irmão. Jesus não curou ninguém que chegou e falou: você quer ser curado? Ele não pergunta assim. Ele diz: o que queres que te faça? O que você quer? Eu não quero ser curado. O que Jesus ia falar? Não, vem cá que eu vou te curar. Então, beleza. Seja feliz. Jesus, irmão. Eu vou no caminho de Jesus. A gente ensina a palavra, instiga a pessoa a buscar o Senhor até a cura. Olha, Jesus pode te curar. Aqui, Isaías 53, você crê. Aí tu olha a reação dela. Se ela falar, eu creio, então eu vou morar, você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. E será. Amém? É isso. Irmão, já peguei pessoas que falaram que queriam morrer. Olha, eu quero. Ai, nada. Sacode, agora desfaz essa oração maldita aí. Que morrer nada, você vai viver. Eu viverei e não morrerei para contar as maravilhas do meu rei. Vida. Deus é um Deus de vida. Então, os 3 agentes, a palavra, o Espírito Santo e o homem, faz a regeneração do homem dia a dia. Dia a dia, irmãos. Um homem regenerado é um homem que busca, encontra e segue Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.